Fala pessoal, como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estiagem e seca. Por que que isso é tão importante agora? Falar sobre isso, saber a diferença entre elas e o que afeta na criação dos animais. Só lembrando que eu não vou falar muito sobre solo e plantas porque não é minha área, né? Mas nós vamos falar uma tapeada para saber no que vai atingir esses animais. Fica comigo no vídeo. E aí, pessoal, bora falar então sobre estiagem e seca e o porquê que isso interfere tanto na vida desses animais que moram em zonas rurais. Uma delas começa pelo fator estiagem e fator seca. Essa pressão, o que acontece com o solo, ele interfere diretamente na planta. E aí você fala, opa, e agora o que eu faço? Bom, primeiro que já deveria estar fazendo um planejamento em relação à reposição dessa pastagem, né? Desse futuro feno, que seria para alimentar os animais nesse período de estiagem, nesse período de seca. Por que que isso interfere? Porque, lembrando sempre, a saúde, ela entra pela boca. Então, um animal que se alimenta mal é um animal que será mais debilitado. E diversas intercorrências podem ocorrer durante uma seca e uma estiagem. Basicamente, a gente tem que entender que a estiagem, ela tem essa perda da umidade do solo, né, em relação à sua reposição. E a seca, estiagem crônica. Bem simplificado aqui, isso é muito mais profundo, muito mais profundo do que isso, mas para entenderem e o porquê que atinge as plantas e das plantas atingem os animais, que é o nosso assunto principal aqui nesse vídeo. Então, se as plantas elas estão sendo atingidas, os animais estão ingerindo, os animais eu falo os que são herbívoros, tá? Aqueles que dependem das plantas para poder sobreviver. Então, assim, bovino, caprino, ovino, equino, bubalino, enfim. Citei 5 animais que são criados aí, né, mundo afora, que são dependentes. Existem outros animais também. Foi só um exemplo que eu dei. Vamos lá. O animal está comendo uma forragem que vem de uma estiagem mais prolongada, uma seca. Ele está no famoso efeito sanfona. O efeito sanfona, ele também faz com que a imunidade desses animais, eles ficam mais debilitados mesmo. Então a imunidade não está funcionando da forma que deveria estar funcionando. E aí começam os grandes problemas. Por quê? Começa a vir doenças que vocês nem imaginam que poderiam acontecer. Vai começar a acontecer. É fato. Outra coisa, a ingestão de plantas tóxicas. É isso mesmo. Pela escassez e pela pastagem estar sendo bucha, a forma com que as pessoas falam por aí, né, o capim virou bucha. Que ela tá seca, esturricada, muita fibra e pouco nutriente. E aí o que acontece? Esses animais, eles vão no que é mais verde. O que normalmente tá verde? Plantas tóxicas. Gente, pode pesquisar aí, manda um Google aí que vocês vão ver que planta tóxica sempre vai estar mais verde no meio daquele capim seco. E aí o gado, ou acidentalmente, ou pelo fato de que já comeram ali, já diminuíram muito aquela bucha, aquele pasto seco, as daninhas, as que são tóxicas, elas vão estar mais sobressalentes àquela quantidade pequena de forragem, pastagem. E aí eles vão acabar comendo porque não tem outra coisa para ele comer. Então, acidental e pela falta de oferta durante a sua alimentação. Então, primeiro ponto que deve ser ponderado: ingestão de planta tóxica.
Segunda coisa que deve ser ponderado, a mineralização desses animais. Por que que a mineralização vai fazer uma diferença? Porque eles não vão conseguir absorver dessa bucha os nutrientes necessários e nem a mineralização necessária. Então vai ter um déficit. Quando tem esse déficit, coisas no organismo podem acontecer. Vou dar um exemplo em bovino aqui que pode acontecer sim se você não fizer a mineralização do gado da forma correta, que é a falta de tiamina, que nada mais, nada menos vai dar um problema neurológico muito grande no gado. Então, prestem atenção nisso, forneçam a mineralização da forma correta. Além de que essa mineralização hoje em dia, ela é de uma forma tão efetiva que quando você vai comprar por aí, muitos já sabem disso, ele já vem com algumas coisas que vai fazer com que o animal absorva melhor essa planta mais fibrosa e ela vai converter isso dentro do organismo do animal de uma forma eficiente, ok? Então, já foram duas coisas a serem ponderadas durante uma seca e que são duas coisas que pegam bastante agora durante a estiagem, durante a seca, né? Que infelizmente pode acontecer. Além de que essas duas coisas, os animais eles ficam mais magros, né? Ou já vem de um efeito sanfona, que é aquela situação que o animal fica mais cheio e emagrece, mais cheio e emagrece, mais cheio e emagrece. Se você não tiver um planejamento durante isso, o animal ele começa a ficar mais debilitado. Seu sistema imune, vai lá no chinelo. E aí você vai ter um grande problema depois, porque você não vai conseguir estabilizar mais isso e o animal vai ficar fraco. E vai chegar num período desse que nós estamos só na pontinha nesse período. O pessoal fala aí que a seca já vem muito prolongada e a estiagem está se prolongando cada vez mais. Isso é fato, a gente é só pesquisar por aí, a gente vai ver que isso está acontecendo de verdade. Bom, aí o animal vai se debilitar. E esse animal debilitado, se for vaca, ou égua, ou ovelha, enfim, fêmeas, se esse animal estiver debilitado, ele vai ter problema com parto, amamentação e a parte física delas mesmas. O que é a parte física delas mesmas? Bom, o animal vai ficar caído, o animal não levanta, ele não tem energia o suficiente para levantar. E já vou falar logo de cara para vocês, nem sempre levanta, nem sempre levanta mais, tá? Vai fazer de tudo possível para levantar esse animal, para tentar dar uma energia de novo, mas às vezes o tempo deitado já não condiz mais com a eficiência de um tratamento. A gente tenta em todos os casos, mas sempre vai ficar avisado que talvez não levante mais. E nós temos que lembrar que não podemos deixar chegar nesse ponto, ok? Porque se chegou nesse ponto, você vai ter um gasto muito maior e talvez não vai recuperar aquele animal que está deitado ali, certo? Parto, o que pode dar? Parto distócito. Não vai ter todos os nutrientes, toda aquela energia necessária para o parto. E não é só durante o parto que vai ter um problema. Eu sei que problemas de parto podem acontecer durante o ano inteiro, mas esse é o período que aumenta, ele acentua esses problemas de parto, ok? Além disso, durante o ato do parto, pode ser que no pós-parto aconteça um grande problema. Então, essa cadeia de criação, o que acontece? Os animais não podem estar exageradamente cheios, né? Acima do peso. Existe um peso ideal para partos e para todas as espécies, tá, gente? Se liga nisso, porque tem muita gente que exagera, coloca um animal
acima do peso, e aí depois também vai dar um parto distócito e o pós-parto também vai ser um problema, ok? Mas muito magras também, até porque imagina só um animal caquético parindo, isso é um grande problema, né? Além de ser maus tratos. Uma pausa aí para conscientização, né? Então, aí o pós-parto, nós vamos ter um problemão, porque você vai ter um bezerro e uma vaca muito mal. Ou uma égua muito mal. Ou uma ovelha muito mal. Ou ser uma fêmea muito mal. E vai ter um filhote. Será que essa fêmea vai conseguir manter esse filhote? Então veja que é uma coisa levando na outra e você precisa se organizar, precisa montar protocolos na propriedade para que esses animais vão parir de uma forma show de bola, ok? Que aí vem a parte da amamentação. Então se você quer ter animais sadios, nunca se esqueça que vai necessitar de uma boa amamentação, uma boa colostragem. Feito, gente? Então essa parte alimentar, ela é basicamente isso. Ele é muito mais além do que isso. Lembrando que existem as suplementações, faça. Uma dica extra aqui agora do vídeo é que quando você vai fazer o fornecimento de forragens em forma de feno, procure saber qual tipo de feno é. Existem alguns tipos A, B, C, D. Então lembrando, tipo A é aquele que é o ideal. Ele é mais caro? É mais caro. Só que é o ideal. O tipo B, ele já começa a ficar um pouquinho mais taludo. Tipo C ele é bem taludo, muita fibra. E o tipo D, eu não preciso nem falar para vocês qual é o tipo de feno. Mas, para quem não tem nada, ele é uma vantagem, né? O animal ele precisa fazer essa ingestão de matéria seca para o seu organismo, certo? Para o próximo vídeo, nós vamos falar então da parte hídrica. E a parte hídrica também vai interferir diretamente no seu sistema. Lembrando que é todo um organismo. O organismo ele depende de várias coisas. Esse várias coisas é alimentar, hídrico, né, o clima, enfim, várias coisas. Fica aí ligado.